Olá, bom dia. Já tô colocando um cafezinho aqui, ó, porque lógico, com esses biscoitinhos aqui, o que mais combina, aliás, duas coisas, né? Café e um chazinho. E agora, só lembrando que nós estamos, né, continuando nossa semana diet, zero açúcar. Então são biscoitinhos zero. Deve estar tudo uma delícia aqui. E lógico, né, que para quem está nos acompanhando sabe que ontem nós ficamos devendo um marshmallow zero e montagem do bolo. Então já vou chegar lá na minha querida amiga. Vou levar aqui, ó. Sim, tô levando. Deixa eu dar um golinho aqui. E agora um beijo. Bom dia, Bom viu? dia. Sempre bem-vinda, Kiki. Obrigada. Reencontro prazeroso. Eu com a Silvana Costa aqui, né? Nossa amiga, assim, de quantos anos? Ai, nem vamos falar, precisamos né? falar, Não vamos né? entrar Não vamos nesses falar detalhes, no mérito, né? Desde a época da Record, vamos falar assim, É né? verdade. As pioneiras aí que começaram norte a norte. Eu não é posso te verdade? dizer que tá beirando uns 20 anos. Ah, tá. Acho que até um pouquinho mais, hein? Porque meu filho tem 23 anos, ele era bebezinho. Então, aí, ó. Pois é. E ela tá aqui conosco agora, passando toda a informação sobre alimentação, diet. E juntou até a Light aí, nesses dias. E ontem nós terminamos Isso. sem conseguir fazer O marshmallow, mas hoje a gente vai... Vamos fazer primeiro começar marshmallow com ou ele. montar? Vamos Marshmallow. começar com ele, porque aí Tá, depois ó. a gente monta... Nós fizemos ontem a massinha, fizemos o creme de confeiteiro, né? Hoje a gente vai uma bater o delícia, marshmallow. gente. Não é possível zero ser tão bom assim, viu? Só a Silvana para fazer. Esses biscoitos, tem muita gente Bel, fazendo e ganhando dinheiro, viu? Então, e outra coisa nós ficamos devendo. Ontem nós falamos sobre a manipulação, Sim. né, em relação, assim... Teve gente que a cobrou grande mesmo essa informação. responsabilidade E durabilidade de também, trabalhar nós não falamos. com zero, com diabéticos, né? Não é emagrecer só, que também é importante, mas diabético é caso sério. Então a gente precisa, quanto à manipulação. Tá, manipulação do que é zero é sim. sempre assim. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com contaminação cruzada com o açúcar, né? Isso. Então, você ter os seus... não precisa ter necessariamente, eu tenho uma vasilha só para zero, uma vasilha só para... Não, esse exagero não é necessário. O importante é você higienizar bem o que você vai usar, principalmente batedores, essa espátula tipo pão duro que a gente chama, né? Você, para poder limpar, fazer higiene direitinho para não ter vestígio de açúcar, porque pode parecer insignificante, mas isso na prática é importante. Quanto a quem vai comercializar, eu sempre sugiro que a pessoa entre em contato com a vigilância sanitária, porque a vigilância tem uma cartilhazinha de procedimentos e fica tudo mais tranquilo, tudo mais fácil. Com certeza. E hoje tem a facilidade do microempreendedor, Sem não é? dúvida. Então, tem incentivos, né? E principalmente a informação da vigilância sanitária. E aí, quando você for vender o seu produto, sempre informar aquilo que você usou como ingrediente. Sim. Né? Então, hoje em dia todo mundo tem facilidade, se não tem computador em casa, tem como pedir para alguém fazer isso, né, Bel? Faz a etiquetinha, olha, não precisa pôr evidente, você não vai pôr as quantidades, você não vai dar o seu pulo do gato, Lógico, né? A sua receita, né? Mas você vai pôr, olha, aqui tem água, tem leite desnatado, tem margarina light, tem adoçante sucralose, tem leite. Isso é importante a pessoa saber o que tem. E para quem está comprando, né? Exatamente, é uma segurança. Validade. Muito cuidado com validade. O que é zero açúcar tem uma durabilidade muito menor do que o que é com açúcar. Porque o açúcar é um conservante natural de alimentos, né? E no caso aqui a gente não tem. Então, quando são coisas assadas, tipo bolo, você vai perceber que ele não estraga, mas ele vai perdendo o poder de adoçamento com o passar dos dias. Então, entre 3 e 5 dias fica perfeito. A partir de 5 dias, a gente já tem um comprometimento de paladar. Então também está explicado o porquê de ser tão, assim, bem mais caro, né? Sem dúvida nenhuma. Existe uma série de fatores que levam a isso. Só que também, né, Bel, não justifica o que as pessoas cobram por aí, as grandes lojas, né, de confeitaria porque não é cobram. o dobro, nem o 3 vezes, 10 vezes mais. Exatamente, é uma judiação, né? Pois é, o respeito ao consumidor é tudo. Então, vamos ter sempre isso em mente, não é E verdade? a pessoa que tem um cliente para produto zero açúcar, ela vai ter um cliente para sempre. Porque para sempre, porque sempre. diabetes não tem cura. E outra coisa, essa pessoa que é diabética ou que está fazendo uma restrição alimentar,
ela tem amizade com outras pessoas que também são do vínculo. Elas são, é uma aí, tribo, não é verdade? É como se fosse uma tribo. Esses então, biscoitos, eu tenho uma pessoa, uma aluna que fez um curso uma vez comigo, que ela faz esses biscoitos, ela vende em bancos, porque na hora do lanchinho a pessoa não quer às vezes algo calórico, ela quer alguma coisa saudável. Sem dúvida. Então é muito legal, isso dá para ganhar dinheiro. E a gente está falando, não é só com uma culinarista, muito pelo contrário, não é desprezando uma culinarista, porque eu sou culinarista, sou chefe de cozinha, mas ela é formada, ela tem toda uma estrutura para poder estar falando com precisão, com toda a segurança e passando todas as informações aí para vocês. O cuidado eu acho que é muito importante. E qualquer dúvida, hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, gente, é só consultar, você vai saber a respeito. A pessoa quer saber do adoçante que você está usando. Antes de você começar nesse mercado novo, pesquisa sobre o adoçante, faz um textinho fácil. Olha, você tem dúvida? Está aqui, é esse adoçante que eu uso. Quer perguntar para o seu médico, em contato enfim. Com ela também, não é verdade? Exato. O pessoal no Facebook pergunta muito sobre isso. E vamos passar até o Face aí dela, para já orientar aí quem está nos assistindo. Vamos fazer o nosso marshmallow. Vamos lá, que estou curiosa. Lembra também. que ontem a gente não conseguiu fazer a tempo, né? Então, ó, o famoso leite condensado zero. Né? Então eu tenho, para fazer o marshmallow, 2 receitas do leite condensado zero. Olha, ele ficou... Você lembra que nós fizemos na segunda-feira? Lembro. Foi na primeira aula que a gente fez. Isso. Ele ficou na geladeira, tampadinho com filme plástico. Olha a consistência como mudou em relação àquela coisa mais líquida que estava aquele dia. Tá, inclusive nós estamos agora recordando a receita do leite condensado Diet aí para vocês. Ele vai concentrando a lactose, ele vai ficando mais amarelo e ele vai engrossando, ele vai espessando na geladeira. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos com o leite condensado Diet. Já nós vamos aí repetir para vocês o leite condensado Diet, tá bom? E agora nós vamos estar passando a fazer o marshmallow, que é feito com o leite condensado, né? Então eu vou pôr o leite condensado zero. Nós vamos colocar aqui o leite em pó. O leite em pó tá aqui, não é? Isso, eu vou te passando. Essa receita? Isso, Bel. Tá. O leite em pó. Vamos passar então aí, gente, a receitinha do marshmallow Diet. O leite em pó e aqui o emulsificante para sorvete. Emulsificante para sorvete. Cobertura tipo marshmallow Diet, que é muito importante. Aqui o emulsificante. Para a pessoa que tem preocupação, mas quem é diabético pode usar emulsificante? Eu não sei se as pessoas sabem, mas o emulsificante é feito à base... Essa daqui nós vamos pôr depois por último. Tá. O emulsificante é feito à base de algas marinhas. Sim. Né? Então, ele não tem açúcar. O que tem açúcar são aqueles pós aromatizantes para sorvete. Tanto é que quando eu faço o sorvete zero, que a gente vai, se Deus quiser fazer no verão vamos fazer. A gente faz um festival de sorvetes. Vamos. Eu uso o pozinho para refresco ao invés de usar o aromatizante, tá? Ó, só repetindo. Aqui nós temos leite condensado Diet. 2 receitas, Duas receitas aqui. Temos leite em pó, são 2 xícaras de chá de leite condensado zero açúcar. 1 colher de sopa de emulsificante para sorvete. E temos leite em pó, que é 1 xícara de chá de leite em pó. Ela vai bater e depois ela vai acrescentar 4 colheres de sopa de creme de leite light, gelado. Então vamos lá. Vamos lá? Será que dá pra gente bater um papo aqui, enquanto isso? Aí depois do que nós estamos fazendo aí... Então, Bel, aí eu tenho o bolo que nós já fizemos ontem, a receitinha, aqui né? Isso. Nosso pandeló. Lembrando que a receita de ontem dão 2 bolos desse tamanho. 2 bolos desse tamanho, a receita de ontem, que está postada no Facebook, tá bom? O creme de confeiteiro também, né? Tá postado lá. Lembra que eu falei pra você que a massa é tão fantástica, olha, eu consegui cortar para rechear 2 vezes. Uma massa que não quebra, tanto é que a gente, olha, ontem nós fizemos o rocambole com ela, né? Aí, ó, eu poderia aqui colocar frutas, como nós falamos ontem, a gente já tem o pêssego zero açúcar hoje em dia, né? Lembrando que as frutas também tem as suas restrições. Sim, aqui eu poderia usar pêssego em calda, zero açúcar. Tem que ser o zero. Tem que ser o zero. Eu poderia usar o abacaxi cozido e picado, lembra que nós falamos ontem? A receita de segunda-feira do nosso beijinho. Sim. Né? Eu faria um bolo prestígio aqui, né? É que o creme de confeiteiro é aquela coisa meio... Olha,
serve para tanta coisa, para preparar sobremesas, né? Olha que legal, se eu pegar essa massa, eu posso fazer um fundo de torta com ela. Sim. Ó, vou colocar aqui. Eu não preciso nem sequer umedecer com calda. Ah, outra coisa que é importante, eu não uso refrigerante zero para umedecer bolo em hipótese nenhuma. Por quê? Ele estraga de um dia para o outro. Oi? De um dia para o outro ele estraga. Tá. Ah, tá, ele azeda. Gente. Ah, então. Tá? Então não use, principalmente em regiões quentes, então, não usem. O que eu faço de calda para umedecer bolo zero? Ou eu misturo um pouco de leite condensado zero com leite desnatado, faço uma caldinha fria mesmo. Ou se quiser uma caldinha mais perfumada, o que eu posso usar? Eu posso pegar água, açúcar, água, adoçante, cravo e canela, uma casquinha de maçã, ou de limão, ou de laranja, e eu vou ferver e usar como calda. Uma calda neutra que vai com qualquer recheio de bolo. Estranho a gente ter aí logicamente que nos refrigerantes eles têm conservante. Ele azeda o bolo? Azeda com muita facilidade. Em regiões quentes, então, é um problema sério. Então já escutaram, hein? Não é para usar. Porque tem gente que gosta de umedecer com guaraná, Bom, né? Se for para umedecer, aí entra na segunda questão. Tudo que é zero, mesmo sendo zero, tem uma quantidade sem dúvida que é autorizada pelo médico de cada paciente, não é para comer o bolo todo. Na verdade, a gente chama tecnicamente isso de IDA, que chama IDA, ingestão diária admissível, né? Então, cada pessoa, dependendo do grau de diabetes que tem, da quantidade de insulina que toma, tem a sua IDA, tá? Agora... Oi! Opa! Aqui, ao contrário. Pronto. Ó, aqui... Eu poderia até bater mais tempo, gente, que maravilhoso. né? Mas eu poderia até bater mais tempo, mas a gente aqui não tem esse tempo todo. Sim, mesmo mas, assim, tá perfeito, tá maravilhoso. Aí, olha, um marshmallow zero açúcar, que maravilha. Quanto mais, só que tem uma coisa também, se você bater demais, ele vai perder o doce, tá? Ah, tá. Então, olha, agora... É no ponto certo. Eu vou agora você vai acrescentar misturar o creme de leite. Creme de leite. Tá? E aí é só mexer, acrescentar o creme de leite e só mexer. Isso. Que legal, Bel. Ó. Olha, tá perfeito, gente. Ai, que delícia. Vamos dar uma provadinha? Vamos lá provar. Vamos ver aqui, ó. Ele não é muito doce. Ele não é enjoativo, ele é muito saboroso. E como eu falei, acho que eu já tô com batom branco agora, né? Como eu falei, hoje os adoçantes, e tendo uma boa, né, mistura, uma boa receita, como é da Silvana, você vai ter um sabor assim que você fala, não é possível que seja zero açúcar. E é uma delícia. Tem muita gente que fica até com medo de consumir. A pessoa experimenta e fala, mas tem certeza que eu posso comer isso? Mas tá uma delícia, gente, tá uma delícia. Então, aí, olha, eu não tenho habilidade nenhuma, Bel, com confeitaria. Eu tenho as duas mãos esquerdas, sabe? Então, eu gosto de época de morango, porque eu enfio, fica lindo, eu encho né? de morango e fica lindo. Mas olha, só para o pessoal ter uma ideia assim, ó. Olha. Né? Já você vai, maravilhoso se você quiser ele em ponto de confeitar, aí você pode deixar bater mais tempo ainda, mas mesmo assim, olha, ele é bem denso, ele não escorre, nossa, ele fica fora da geladeira. E Silvana, tem uma pergunta aí de Minas Gerais, da onde é? Ipatinga. Dona Geralda, bom dia, bem-vinda ao Saboroso, querida. Tá acompanhando os 3 dias, ela tá dizendo, de receitas diet. E ela tá perguntando se ela quer... se ela quiser fazer com açúcar, pode. Aí você vai ter que assistir mais o Saboroso, a gente voltar aí, porque diet é uma coisa, apesar que, como a Silvana mesmo falou, a quantidade de adoçante que ela está usando, que é um adoçante próprio, é a mesma quantidade de açúcar, não é verdade, Sil? Na verdade, assim, quando eu pego uma receita tradicional e eu vou fazer a conversão dela para o zero açúcar, eu tenho que fazer uma série de adaptações para eu poder fazer zero açúcar, porque o desempenho do açúcar é um, o do adoçante é outro. Então, eu tenho que compensar umidade, textura, maciez, enfim. Então, eu aconselho, qual o nome dela, da mineira maravilhosa mesmo?
eu aconselho ela a entrar no meu site, que nós fizemos uma série de docinhos lá, www.isabeldecarvalho.com.br. Passa docinho normal, né, vamos dizer assim, né, e o docinho diet da Silvana. Aí, olha, o pessoal vai decorar em casa como quiser, porque eu te falei que não é meu forte. Sim. Né? Mas o que eu queria mostrar era essa textura. A textura perfeita. É muito legal para comer com frutas, é muito interessante para comer com sorvete, né? Maravilha é uma mesmo. receita bem fácil de fazer. E agora a nossa próxima receitinha receita é a do biscoito. Biscoito. Olha, com esta massa eu fiz o que tem ali, eu fiz com goiabadinha. Ah, que tá ali. Eu fiz o mais escurinho, Bel, é o que nós vamos fazer agora, que é o com farinha integral ou farinha de aveia. Então... E o mais branquinho é com amido, para quem é intolerante ao glúten. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos passar os ingredientes primeiro, vamos passar os ingredientes aí do biscoito, tá bom? Vamos lá, olha, massa básica para biscoito, 0 açúcar. Vamos aos ingredientes aí. 1,5 xícara de chá de adoçante sucralose, 1 xícara de chá de leite em pó desnatado, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de farinha de trigo integral ou farinha de aveia, 200 gramas de creme vegetal ou margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó, esse é o fermento químico, meia colher de café de bicarbonato de sódio e aí um ovo. E aí tem 3 colheres do quê? Eu acabei de ver, 3 colheres de sopa de água filtrada. Tá certo. Aí ela vai começar a fazer. Enquanto ela tá já juntando aqui os ingredientes que eu vou ajudar, eu quero falar pra vocês que eu tenho uma dica para vocês assistirem ao filme Deus Não Morreu. Teve a pré-estreia, que eu fui, foi maravilhoso. E agora vai estar em todos os cinemas aí. Dá uma olhadinha um pouquinho do filme, né? Poucas partes do filme aí. Vamos ver aí? Eu sou o professor Redson. E essa é a classe de Filosofia 150, Introdução ao Pensamento Filosófico. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com 3 pequenas palavras. Deus está morto. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nele só porque um professor acha que deve. Sua aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter. A ciência apoia a existência dele, você sabe a verdade. Por que o odeia? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Deus não está morto. 21 de agosto nos cinemas. Você viu? Prestaram atenção aí para a estreia aí, dia 21 de agosto. Eu fui, foi maravilhoso. Recomendo que vocês realmente dá uma passada lá no cinema, que vocês vão curtir muito esse filme. Então, ela já vai começar a fazer e eu vou falando enquanto os ingredientes vocês estão pedindo para repetir. Então, todos os secos primeiro nós vamos pôr, tá? Todos os secos primeiros, tá bom. Massa básica para biscoitos. 1 xícara e meia de chá de adoçante sucralose. Eu até pus a farinha primeiro, tá, Tudo gente? bem. Aqui, ó, adoçante. 1 xícara de chá de leite em pó desnatado. 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo que ela já colocou. Coloquei. Aí nós temos meia xícara de chá de farinha de trigo integral. Tá aqui, né? Ou farinha de aveia. Ou pode ser qualquer outro tipo de grão triturado que a pessoa quiser fazer de uma outra fibra qualquer, tá? Tá. Aí ela vai colocar agora uma pitadinha de sal. Sal, ela coloca uma pitadinha de sal. Só para realçar, que é o fermento, ou seja, tudo que é seco. Tá. Aí depois, por último, a gente coloca o ovo. A margarina light. Quando eu falo em margarina light, Isabel, ou creme vegetal, as pessoas têm dúvida o que é creme vegetal. O creme vegetal é um que você compra no supermercado também e muita gente acha que é margarina porque ele custa muito baratinho. Sim. Então ele é pobre em lipídios, ele é pobre em gordura. Ele também pode ser usado no lugar da margarina light, que às vezes, dependendo da região, é muito cara. Muito cara e às vezes também não encontra. E agora você vai acrescentar. E falta a água, as 3 colheres que eu vou colocar de água e a margarina. Eu vou só amassar isso. Na verdade, o que eu preciso, Bel? Deixar ela descansar um pouco na geladeira. Vai descansar. Né? Até porque o glúten precisa desenvolver.
Mas eu tenho o hábito de deixar, mesmo em temperaturas mais frias, como ultimamente, né, tem estado frio, mesmo assim é importante a gente deixar descansar, tá? Tá bom. Até para ela ficar mais amanteigada. O que você experimentou era o de amido. Sim. Né? Uhum. Você vê que esses mais escurinhos que a gente tem ali é esta massa nossa aqui, que ela entendi. é com a farinha integral, né? Tá certo. Então, esse é o biscoito Isso. Esse é o funcional que a gente funcional. chama. Tá. Tá? E agora que eu vou passar os ingredientes. Qual que é esse? Esse outro que nós vamos fazer é o sequilho. O sequilho. Ai, que maravilha. Então, vamos aos ingredientes do sequilho zero. Vamos lá. Então, eu vou ver aqui junto com vocês. 250 gramas de amido de milho, 2 gemas peneiradas, 200 gramas de margarina light, 1 xícara de chá de adoçante sucralose, 1 pitada de sal, 1 xícara de chá de coco ralado sem açúcar. Tem que prestar atenção nesse coco ralado. Tem uns que tem com açúcar, hein? Sem açúcar. Meia xícara de chá. Aqui tá sem água. Tá com água aqui? Tá com água. Então tá, meia xícara de chá, tá? Então esses são os ingredientes do sequilho. Deixa eu passar aqui pra você. Também é um outro processo de adição, né? Nós vamos misturar todos os secos primeiro, como nós fizemos da outra vez. Você vê que não tem segredo nenhum, né, Bel? Não Sim. tem o que não dá certo. O que é legal desta receita que nós passamos, essa primeira, é que eu posso fazer, você veja bem, com o que nós demos de sugestão do nosso creme de confeiteiro, eu posso fazer a minha receita de biscoito, fazer um fundo de torta, assar, colocar o creminho de confeiteiro, depois dela assada e fria, arrumar os morangos, eu já tenho uma torta de morango, que é uma outra sobremesa. Com Verdade. esta massa, com o nosso creme de ontem, com o marshmallow para decorar, se for o caso, né? A gente já tem uma outra receita. Verdade. E agora a manipulação. Aqui, Bel, eu tenho o coco ralado sem açúcar. Eu até coloquei água aqui para as pessoas verem que a gente vai usar, mas eu tenho que hidratar. Eu deixei aqui no começo do programa o coco já hidratando, ó. Então a minha água já estava aqui, porque olha como ele já está. Porque o coco é bem seco, não é? Sim. Ó, eu deixei ele hidratando para ele ficar assim. Quem quiser usar coco fresco, pode usar? Pode usar também, não tem problema nenhum, tá? Agora aqui a gente vai mexendo, essa massa fica mais amarelinha, né, que aquela outra, porque a gente tem aqui... Cadê a outra massa? A outra Tá aqui atrás. Isso. Olha, eu fiz recheado de goiabada zero, pode fazer com a bananada zero. Sim. Posso misturar o chocolate raspadinho e fazer os cookies como eu fiz ali para você. Eu posso fazer esse aqui, eu fiz os pegar lá um pouquinho palitinhos. de cada um, trazer aqui pra perto. Quando você vai enrolar uns aí pra gente? Vou, claro. Tá bom. Opa, deixa eu cair aqui. Nossa, só de olhar dá vontade de comer com um cafezinho. Deixa eu colocar assim Até para aqui. você fazer para dar de presente, Presente, né? Essas caixinhas aí, olha, que hoje em dia Tem umas é embalagens a industrialização lindas, né? caseira, não é? Que dá muito dinheiro aí você fazer aí para as pessoas darem de presente para as pessoas diabéticas ou que querem, né, não consumir mais açúcar. O pessoal vende em Pegar academia. aqui. Ah, é verdade, eu já vi, viu? Mas é o que você falou, é muito caro. A Muito. gente tem que cobrar. O nosso trabalho é artesanal, tem uma série de fatores que realmente você tem que cobrar e ganhar bem. Mas não tão, né? Explorar, colocar 10 vezes mais do que o seu custo. Coloca 3 vezes mais, você vai estar ganhando bem. Vai ter aí, ó, um monte de clientes e o respeito ao consumidor, que é muito importante. Bel, antes que eu esqueça, eu tenho Sim. que mandar um beijo pro nosso amigo Roberto Augusto, lá de Alfenas. Um beijo. Você sumiu, Roberto. O que você tá falando aí? Por que você não me liga? É um menino fala tão sério. lindo, tão querido, Ele tão lindo, lógico né? que é. O sorriso Tô dele é aguardando você impagável. me telefonar, tá bom? E para todas as minhas queridas do Facebook, que também mandam muitos beijos Beijo para pra você, todos. falam que te amam. Muito né? obrigada. Olha, Bel, O facinho, que eu fico né? tão feliz é que a gente consegue aí trazer um público de mais de 20 anos. Isso é muito legal. E elas são fiéis, São. elas elogiam muito o trabalho da gente, que isso é que move a fazer com que a gente procure ser cada vez melhor, né? Verdade, Olha, verdade. agora a minha massa de biscoito não precisa sovar muito, você sabe disso. É só Sim. é um processo de adição. Misturou, colocou para gelar,
mesmo que eu não quisesse, suponhamos que eu não quisesse, eu não tivesse tempo de deixar a minha massa descansar, olha, mesmo assim, ela já está perfeita para trabalhar. Perfeita. Ó. Tá? Uhum. Então, eu posso fazer, como eu fiz aqui, eu fiz esses mais branquinhos, ó. Você pode fazer os palitinhos, depois derreter chocolate zero e mergulhar só metade. Você unta a forma? Não é necessário. Não é necessário. Nada. Tá, e aí 150 graus, 180 graus para assar? Aqui eu preciso de pré-aquecimento. Ah, essa você já precisa. Para bolo, esquece, pré-aquecimento nunca. Agora, para o biscoito, ele já tem que entrar numa temperatura... Eu deixo 5 minutinhos de pré-aquecimento a 180 graus, só. Bom. E também tempo de forno, ó, para quem não tem habilidade, eu não tenho cortadores, né? De repente, fazer aí, só uma ó, gracinha. Já fez uma né? gracinha. Essa daqui, a nossa massa de farinha integral. Se eu quiser misturar ali o meu chocolate, eu vou ter os cookies, como a gente fez esses daqui. Posso fazer com uvas passas então, para fazer escuras. Os cookies, a gente só misturar. A massa junto aqui, tá bom? e modela. Ó, o chocolatinho aqui, ó, zero, né? Diet. Tem branco, tem ao leite, né? Aqui eu posso... Se eu não, esses cortadores, nessas lojinhas de variedades aí de presentes, você encontra isso bem baratinho, né, ó? É o que o Ronaldo tá falando, assim, olha, meu produtor tá falando, final de tarde, né? Cafezinho, um chazinho, esses biscoitos, maravilha. Agora eu falo assim em relação a diabéticos, porque existe o pré-diabético, existe o diabético, né? E é terrível ter essa doença, mas uma só conquista que teve essa doença são a manipulação dos ingredientes, as novas receitas zero açúcar. Essas, a única coisa boa que nos trouxe aí o diabetes. Porque não dá mais para passar vontade, não né, dá Bel? para passar vontade, não tem diferença, tá assim maravilhoso. Olha, eu vou pegar a goiabadinha, né? Zero açúcar, que ela é muito saborosa. Você já experimentou só ela? Já experimentei também. E aí, ó, posso fazer um enroladinho, como nós fizemos aqui, né? Depois, eu quero, Silvana, aquele aspecto de açúcar de confeiteiro. Não posso usar, né? Porque tem esses beliscões que a gente chama, eles são passados no açúcar e canela. Então, o que eu faço? Misturo um pouquinho de amido de milho com um pouquinho de adoçante e canela. Misturo tudo numa vasilha, passo, fica perfeito, visualmente igual. Verdade. Agora eu quero passar todos os contatos da Silvana e ela certamente vai estar sempre conosco agora. Olha, Facebook, exatamente como está escrito aí, tem uma troca de letras no final. Mas foi proposital mesmo, porque as pessoas não diferenciar de outras encontravam. pessoas, porque eu não achava a Silvana. Como é que a gente achou a Silvana? Foi Foi a Ronaldo? Fátima Giacone, minha amiga amada, minha querida. Um beijo pra você, Fátima. Aí eu não achava. Agora presta bem atenção. Você vai estar com cursos, não vai estar? Então, eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo, agora dia 21, 22 e 23 de agosto. Depois eu vou... mas aí não tem telefone de contato. Não, então mas entra no meu Face Facebook dela. já tem todas as informações e e-mail da pessoa, o Facebook da pessoa que está cuidando da Brígida, que é a jornalista lá. Brígida, você fez uma ótima escolha em levá-la aí para a Vitória do Espírito Santo. E vocês que são daí, né? Ou de regiões, né? Porque lá é tão... são 3 dias de isso? curso, com 3 turmas separadas. Então, é um dia de curso, na verdade. Mas nós abrimos 3 turmas. A primeira e a segunda estão esgotadas, mas a gente ainda tem para a terceira. Maravilha! Gente, olha, no Facebook tem todos aí, todas as receitas, né? Dos 3 dias que a Silvana esteve conosco, que ainda está, né? E só para avisar que ela vai voltar várias vezes aí. A gente vai tentar, assim, deixá-la fixa, né? A gente vai conversar aqui porque é muito importante. Como eu falei, infelizmente, cresce no Brasil, no mundo inteiro, 40%, né, de diabetes hoje. Gente. É muita gente. E fora os que têm e não sabem, viu, E que não, isso é o perigo. E diabetes infantil, não é verdade? É uma pena. E a prevenção de tudo é a solução. Por isso, sempre fique ligados na alimentação do dia a dia. E fica ligado também em fazer exames, porque como ela falou, muitas pessoas não sabem, aí é o grande perigo, né? Mas a Silvana vai estar conosco, conforme eu falei, e vocês vão pegando essas receitas deliciosas aí para adoçar zeramente os seus filhinhos aí, porque o que mais sofre, presta atenção, gente, é a criança que vai aí à festa e que não pode comer um brigadeiro, agora pode, né? Mas você sabe que tem mães que já levam o kitzinho do filho?
Para festa, né? Para festa, para não passar vontade de nada. Hoje em dia tá até mais legal, porque hoje em dia as pessoas que estão fazendo festa para criança já estão colocando na mesa também um escrito, né? Brigadeiro diet, beijinho diet, faz um bolinho diet, enfim. Por as pessoas estão falando, que é um estão ramo fazendo. crescente. E vou te falar, quando tem diet e o tradicional, todo mundo tem curiosidade de comer o diet para depois fazer uma comparação. É verdade, isso é verdade mesmo. E como a gente está falando durante todos esses dias, eu estou repetindo toda hora, hoje a gente não sabe, sendo bem feito, qual é o zero e qual que é açúcar comum, viu? Então, eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Silvana tem uma história muito bonita que ela vai vir te contar um dia pra gente aí, que foi muito corrida esses 3 dias. E eu fico feliz em te reencontrar e principalmente você ser uma vitoriosa. E principalmente por ser né? nesta casa. Amém, né? Amém. Muito obrigada, viu? Tchau, fica com Deus. Ui. Muito obrigada a você aí do outro lado pela companhia, por tantas visualizações nas nossas receitas. E dá uma curtida ali no nosso Um Saboroso Isabel de Carvalho, está com quase 50 mil ou 40 mil curtidas, eu não sei direito. Muito obrigada, fiquem com Deus, até amanhã às 10h15 eu estarei aqui. Aí a receita vai ser minha amanhã, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Até amanhã, 10h15, segunda a sexta-feira, Saboroso com você.